Legal. Obrigada, Vadia. Eu vi que estava com problema, mas eu não sabia o que que era. Obrigada. Então, e essa semana eu estava falando sobre as máscaras, que eu queria muito ter colocado uma máscara para poder mostrar para vocês. Eu tava com uma máscara que eu tô usando no dia a dia para sair, para evitar o contato, evitar respirar em algum lugar que esteja movimentado. E as máscaras geralmente nos fazem prestar muita atenção no personagem que a pessoa está vivendo. Eu comentei no início, eu não sei se vocês viram o que eu falei, que quando a gente vai a uma peça de teatro, a gente presta atenção, muita atenção naquilo que as pessoas estão representando, e isso sempre choca a gente, nos faz tomar contato com aquilo que a gente está percebendo como situação. E eu estava falando de um post que eu fiz essa semana de uma mulher colocando várias máscaras em um varal. E essa mulher dizia assim, que não é a máscara que muda a energia. E é aí que eu queria falar. Quando eu fiz o post dessa pessoa, colocando a máscara no varal, eu pensei, isso tem tudo a ver com a autoestima. Porque a gente se queixa que nós temos baixa autoestima. Eu acho muito engraçado falar assim, mas é o correto. A gente tem baixa autoestima. E quando a gente tem baixa autoestima, é porque a gente vive mascarado. A gente não enxerga quem nós realmente somos. E nesse post, a mulher dizia que não é a máscara que muda a energia do que somos e o que nós apresentamos para os outros. Porque geralmente nós vestimos uma máscara, vestimos uma fantasia e representamos um personagem na vida. E quando eu fiz a postagem ontem sobre o nosso tema de hoje, eu queria justamente levar esse questionamento para cada um de vocês que está me escutando hoje, que nós representamos sim, todos nós representamos, uns mais, outros menos, mas o que isso toca a vida da gente? Por que nós precisamos representar na vida? Isso é um bom questionamento para começar a prestar atenção. Por que a gente precisa vestir uma máscara para se apresentar para a sociedade, para se apresentar para a família, para se apresentar no trabalho, para se apresentar no culto religioso? Por que nós vestimos esse personagem? Nós não gostamos do que nós somos? Nós não gostamos da pessoa que nós somos? Por que a gente tem que representar? Mostrar algo que não somos? E depois a gente queixa que a estima está baixa? Porque eu sempre falo isso. A gente quer... O teatro, ele cansa. Representar cansa. E a coisa mais gostosa que tem é quando a gente é natural, é autêntico, é verdadeiro. A gente não precisa fingir. Não é gostoso? Quando a gente sai com um amigo e a gente é natural com essa pessoa, a gente fala besteira, a gente comenta o que quer e conta aquilo já 500 vezes, mas a gente é natural com essa pessoa. A gente gosta da companhia dela, porque nós somos o quê? Verdadeiros, nós somos reais. E quando eu fiz aquele postzinho da mulher naquele varal das máscaras, é justamente isso, para a gente ser real, sentir realmente aquilo que nós somos, aquilo que nós realmente sentimos e queremos expressar para o mundo, porque um dia ou outro a máscara cai,
a casa desaba. E a gente não vai conseguir ficar vivendo muito tempo de fantasia e de mentira. Gente, quantas vezes a gente vê relacionamentos que estão indo muito bem, sabe? Mas é um teatro aquilo ali. Você vê que aquilo ali existe devoção demais, amor demais e ninguém é demais dessa forma. Nós temos altos e baixos, eu sempre falo isso. Deixa eu ver aqui. Não. Tem os altos e baixos. E é natural ter isso, porque nós somos reais. A gente não é 100% a mesma pessoa, a gente não é feliz todo o tempo. A gente não tem hormônio suficiente, ainda mais mulher, para ter o mesmo temperamento 24 horas por dia. Ninguém é assim. Me desculpe quem acredita que é, mas é mentira. Nós não somos. O nosso corpo ele tem uma oscilação e isso é natural. Então hoje eu venho trazer uma mensagem para vocês que é assim, que muitas vezes a gente reclama da vida, que ela é dura, ela é difícil, que compreender é complicado entender as nossas vidas, mas a vida responde aquilo que nós nos responsabilizamos por ela. E eu coloco aqui que nós somos 100% responsáveis por quem nós somos e pelo que nós fazemos da nossa vida. Então, se para muitas pessoas representar um teatro todos os dias, passar uma imagem de 100% feliz, 100% equilibrado, 100% responsável, 100% tudo, vai chegar uma hora que vai fadigar. Ninguém vai dar conta disso. Tem alguém querendo entrar? Deixa eu só ver quem é. Xênia, eu não posso deixar participar, porque senão eu não vou conseguir falar, entendeu? Então eu tenho que passar minha mensagem. Obrigada pela participação, mas se eu abrir o diálogo eu não vou conseguir avançar. E quando nós tomamos consciência que nós somos responsáveis pelas nossas vidas, responsáveis, a gente é responsável 100%. Eu sou responsável 100% pelo que eu tô falando com vocês. Eu tenho consciência do que eu tô falando. Eu tenho consciência de que eu dou a minha cara para bater toda segunda-feira ao vivo. Vocês já pensaram a responsabilidade que é isso? Eu falar o que eu penso durante 1 hora, falar de algum tema que realmente toca a vida das pessoas durante 1 hora. Vocês imaginam o exercício que eu faço comigo quando eu estou preparando os temas, quando eu estou preparando a minha fala, quando eu estou preparando a mensagem que eu quero passar para vocês? Isso é uma terapia que eu faço comigo antes, quando eu tô buscando a informação, a terapia na hora que eu tô criando o texto e a terapia quando eu tô fazendo com vocês. Porque realmente, se eu jogar toda essa informação pra mim, Alba, eu realmente vou mudar. E vocês que com tanto carinho me escutam, me veem, participam desse movimento que eu faço com o canal do Voo, porque eu vou prometer para vocês, vamos fazer eu vi que vocês querem entrar para conversar comigo, mas hoje eu acho interessante eu passar toda a mensagem. Semana que vem nós vamos abrir para fazer uma live e deixar participação. Se vocês quiserem, deixa um ok, que semana que vem eu prometo fazer isso. Pra gente abrir, pra gente conversar, pra vocês colocarem as dúvidas, eu responder o que vocês querem ao vivo, tá? Eu vou fazer isso semana que vem. Então a gente vai conversar e eu vou estar aberta, vou deixar o canal aberto para perguntas e respostas.
E eu estava falando que nós temos que ter responsabilidade por tudo que a gente está fazendo. Eu estava falando que eu tenho responsabilidade do que eu estou falando. Eu tenho consciência do que eu estou falando para vocês. Isso realmente muda a minha vida, mudou a minha vida e com certeza, se vocês prestarem atenção e começarem a jogar essas informações devagarzinho, na vida de vocês, com certeza. São mensagens fortes demais, eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência que pode chocar no primeiro momento. Pode falar assim, poxa, mas ela tá falando isso, mas será que isso é verdade? Deixa eu jogar para minha vida, deixa eu jogar essas informações para dentro de mim. Deixa eu jogar para ver se realmente funciona, se o que a Alba tá falando realmente é verdadeiro, isso pode mudar a minha vida. Façam isso. Porque eu faço comigo e dá certo. Então, o que eu estou trazendo, o que eu trago todas as segundas-feiras no canal do Voo, realmente é algo transformador. Porque eu jogo para mim, já joguei isso há muito tempo, deu certo, mas nesse movimento de trazer as mensagens para oferecer essa informação, realmente é algo que pode mudar a vida. E aqui eu disse assim, que temos medo da desgraça. Temos medo de assumirmos quem nós somos e dar ruim. E aí? Só que a gente não entendeu que só dá ruim, só dá errado quando nós não temos postura interna. Então, se o que eu estou falando hoje incomoda os outros que me rodeiam, é porque o meu comportamento ele ainda não está integral para mim. Então, à medida do que eu for me tornando consciente do poder que eu tenho e da força que eu tenho, essa postura, essa mensagem, essa máscara que cai e que eu mostro quem realmente eu sou, isso não vai incomodar tanto as pessoas mais e nem a mim mesma, porque eu vou me tornando real. Eu vou perdendo o quê? O medo de ser quem eu sou. Eu vou perdendo o medo de assumir os meus sentimentos, as minhas vontades, o meu querer. Eu vou tomando consciência de quem eu realmente sou. E aí, quando nós fazemos isso, quando nós realmente entendemos quem eu, Alba, sou, quem é você que está me escutando, quem é você que está prestando atenção e vai falar assim, poxa, mas será que eu posso mostrar quem eu sou para o meu marido? Será que eu posso mostrar quem eu sou para o meu filho? Será que eu posso falar o que eu estou sentindo para minha mãe? Será que eu posso conversar com meu colega? Será que eu posso ter uma conversa aberta com meu amigo? Será que ele vai me aceitar quem eu sou? No começo vai acontecer alguns atritos, porque você está tirando uma máscara. É como se eu estivesse na rua e aí eu vou me expor. Mas eu vou me expor com segurança. Eu vou tirar essa máscara na rua de proteção, mas eu vou pensar assim, não, aqui eu posso tirar, porque não tem ninguém, eu estou num ambiente sozinho, não tem multidão, não tem ninguém perto de mim, eu posso tirar. E isso é devagar, não é de uma hora para outra que a gente faz essas mudanças. Ah, eu vou mostrar quem eu sou para todo mundo agora e todo mundo vai ter que me aceitar. Você construiu uma imagem, você construiu um castelo. E esse castelo um dia ele pode cair. Mas você tem que tirar a máscara quando você estivesse
reconstruído internamente. Essa é a diferença. Então você não vai sair dando tiro para todo lado e falando tudo o que você pensa, que você vai assustar as pessoas, e aí você vai ser tido como uma pessoa desequilibrada, um louco. Então, essa máscara que você construiu, você precisa desconstruí-la internamente, você precisa ter um reconhecimento interno. Você tem que aprender o quê? A se olhar de verdade, olhar quem você é, o que você gosta. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão sozinhas durante todo esse tempo de quarentena, elas estão sem as máscaras no dia a dia. Elas estão realmente se olhando, percebendo quem são e o que elas querem para a vida a partir de agora. Eu acredito que muitas pessoas vão se descobrir nesse momento de vida. Gente, ficar sozinho dentro de casa não é fácil, não é. Porque nós precisamos conviver e muitas vezes as pessoas vivem uma vida de máscaras, de fantasia, de ilusão, e isso incomoda tanto quando tira isso, porque elas não se reconhecem mais. Isso é muito delicado. É um processo do quê? De desconstrução, mas tem que reconstruir. É como se a gente pegasse uma casa que precisasse de uma reforma. Nós precisamos reformar a nossa casa interna. E a primeira coisa é descascar a fachada, arrumar as coisas por dentro, reconstruir energias. Como a menininha do varal, não é a máscara que vai mudar a sua energia. A energia não muda. Quem é depressivo, colocar um sorriso no rosto, ele vai sorrir, mas ele está triste. Os olhos contam. Os olhos são o espelho da alma. A felicidade, quando a gente está feliz, os olhos brilham. A gente está feliz, os olhos sorriem quando a gente está feliz. Então, não é um sorriso que vai deixar a pessoa feliz. A gente sorri com os olhos, não é só com a boca. Existe todo um conjunto de músculos que fazem com que o sorriso ele se torne perfeito. Então não é uma fantasia, uma idealização de uma vida que vai fazer com que a gente seja feliz. Então eu queria muito falar sobre as máscaras hoje por conta disso. Porque nós estamos passando por um momento delicado de vida, muitas pessoas estão sofrendo muito por estarem sozinhas, não poderem estar com as pessoas que gostam. Muitas pessoas estão sofrendo pela solidão, porque elas não têm uma relação boa com elas mesmas. Então ficar dentro de uma casa com ela mesma é um sacrifício. Então, semana passada foi uma conversa gostosa. Eu achei que foi uma conversa muito boa de autoestima. Por quê? Porque a gente aprender a conviver com a gente, se reconhecer, valorizar, ser real, ter uma relação gostosa, reconhecer a importância que nós temos nas nossas vidas, cada um reconhecer o valor para si. Isso é estima, autoestima. É a gente se olhar e falar assim, poxa, você é legal, você é uma pessoa fantástica, você é muito interessante como ser humano. Então vamos valorizar isso. A estima é isso, é a gente se olhar e se reconhecer como seres humanos incríveis que nós somos. Eu gosto de positivar, por quê? Porque essa positividade faz com que a gente cresça e se enxergue de uma forma integral, holística.
Quando nós entendemos esse posicionamento integral que nós temos na vida, essa força que nós temos, esse poder, essa capacidade que nós temos de enxergar os nossos potenciais, o erro, quando nós erramos, porque muitas vezes a pior dificuldade do ser humano é quando ele erra. Gente, eu não sei se vocês têm consciência disso, mas nós vamos errar a vida inteira. A vida inteira nós vamos errar. Eu não sei se contaram isso para vocês, mas nós vamos continuar errando até o último dia. Cada vez menos, e assim espero que a gente aprenda, que a gente tenha mais consciência das nossas atitudes, mas errar está dizendo que nós estamos tentando, que nós estamos estudando as experiências e que errar não é feio, errar é humano, é a nossa condição de aprendizes da vida. Nós vamos sair dessa vida aprendendo. Quem diz assim, poxa, eu já sei tudo, esse não entendeu o que é viver. Porque nós temos que estudar todo dia, nós temos que aprender todo dia, nós temos que nos olhar no espelho todo dia, nós temos que enxergar que nós podemos melhorar cada dia mais. A gente precisa reconhecer que nós somos aprendizes da vida. E isso é lindo, porque nos tira a dor de sermos perfeitos e aquela dor que nos castra de sermos reais. Então, o medo de errar faz com que a gente crie máscaras. Vocês já pensaram nisso? Então, quando a gente relaxa no erro, fala assim, poxa, eu vou prestar cada dia mais atenção nas minhas atitudes, eu vou ser cada dia mais consciente nos meus pensamentos, nos meus atos, nos meus questionamentos, no que eu estou fazendo da minha vida. Eu vou ser cada dia mais consciente. Esse é o valor que nós temos. Tá, se a gente muda assim. Ninguém é velho, pode ter certeza disso. A gente vai aprender todo dia. Pode relaxar, porque nós vamos aprender. Pode ter absoluta certeza. Nós vamos aprender todo santo dia. E eu coloquei aqui também que um dos grandes medos de errar é o medo do julgamento do outro. O outro, ele tem um poder muito grande sobre nós. A gente não tem medo de errar porque a gente vai errar. A gente tem medo de errar pelo medo do julgamento do outro. Só que, vamos combinar, quando nós somos autênticos mesmo, a gente realmente assume as nossas atitudes, nós somos 100% responsáveis pelas nossas atitudes. O medo do outro, ele diminui muito. Então a gente passa a não ter medo da opinião do outro. E isso é libertador. Isso é o atestado de liberdade para a vida, porque nós passamos a ter paz. A gente aprende a relaxar. E uma das tensões que nós vivemos é que a gente tem tanto medo do outro, acha que o outro é tão perfeito, coloca ele tão grande, e que talvez a gente esteja de joelhos, que o outro não é tão grande, fomos nós que ajoelhamos e olhamos para cima e enxergamos aquela pessoa tão grande, tão superior a nós. Eu tenho uma colocação de estudar, de questionar, de observar a vida, os ensinamentos. Eu penso assim,
que nós todos somos únicos. Então, nós nunca deveríamos ser julgados, porque ninguém é igual a ninguém. Nós somos únicos e nós temos potenciais, nós temos qualidades, nós temos diferenças. Nós somos diferentes, nós somos únicos. Então, quando nós respeitamos quem nós somos e não nos comparamos com as outras pessoas, a gente não precisa fingir alguma coisa. A gente não precisa fingir, criar uma fantasia para parecer aquilo que nós não somos. E a máscara é isso. E eu coloquei aqui, eu coloquei até de amarelo para eu não deixar passar isso. As máscaras que nós colocamos na vida são as mentiras que nós contamos para o mundo. E só que nós construímos essas mentiras e nós passamos a acreditar nelas. Então nós colocamos uma máscara tão perfeita, que a gente olha aquilo e a gente acha que é verdade. E quando a gente olhou de novo e percebeu que aquilo não é verdade mais, que eu não sou daquela forma, a máscara, ela começa a causar sofrimento, porque isso passa a não ser verdade e a gente começa a não ter paz mais na vida. E eu coloquei aqui que usar máscaras é mentir para nós mesmos. Então, quando a gente precisa representar alguma coisa para a sociedade, para o nosso relacionamento, para as pessoas da nossa família, no trabalho, significa o quê? Que nós estamos mentindo para nós mesmos. E que essa é a maior dor. Porque mentir para o outro não vive aqui dentro. Mas essa mentira interna é que faz com que a gente sofra. Porque nós estamos incomodados. Não é o julgamento do outro que me incomoda, mas a mentira que eu contei para mim e que eu tenho que conviver com ela. Então, quando eu falo que nós precisamos ser reais, de verdade, construir essa energia boa e realmente olhar para a gente no espelho e falar assim: poxa, Alba, eu gosto de você. Eu gosto de você. Faça isso com você. Eu sei que para muitas pessoas isso pode ser um desafio muito grande. Reconhecer o seu valor, reconhecer a sua força, reconhecer a sua energia. Mas não é difícil, é só começar. É só começar a perceber o valor que nós temos. E eu digo aqui, isso é um pouco perturbador que eu vou falar. Dizendo assim, que nós fomos ensinados desde criança a mentir. Todos nós. Nós fomos adestrados pelos nossos pais para mentirmos. Para nós mesmos, para eles, na escola, na religião, na sociedade, com os amigos. Nós somos habituados a mentir, a não sermos reais. Porque podia o quê? Machucar o outro. E essa mentira, ela perdura nas nossas vidas. Então é um exercício do quê? De proteção, isso. A gente começa a mentir por quê? Porque a gente não quer ser violado. E aí, isso se torna uma bola de neve. Nós mentimos porque precisamos da aceitação do outro, da sociedade, da religião. E tem um outro ponto que eu coloquei aqui, que um dos grandes fatores de nós construirmos máscaras são as religiões. E eu falo isso pela religião católica, as outras religiões. Existe o que? Um medo do quê? De você, o medo do pecado, o medo do diabo, o medo. Então isso tudo foi criado e construído para quê? Para nos
nos tolir a liberdade, nos limitar, para que nós não fôssemos reais. Então era um modo de quê? De controle. Só que isso foi passando o quê? Foi de geração em geração. Então essas ideias, esses conceitos, essas crenças, essas determinações obrigatórias fizeram com que a gente acreditasse no medo do pecado, no medo do julgamento, no medo de se expor, no medo de ser real. Por quê? Porque tinha punição. Então isso tudo fez com que nós construíssemos máscaras para que não fôssemos quem nós realmente somos. E nós construímos máscaras para a sociedade. Alguém pode estar pensando, falando assim, poxa, mas será, Alba? Será que isso é verdade? Será que tudo que a Alba está falando é verdade? Sim. E interessante que eu estava escutando um vídeo hoje de uma pessoa que eu gosto muito, daquele Karnal, e ele fez uma colocação incrível. Ele diz assim que quando nós somos reais, quando a gente fala o que a gente pensa, a gente automaticamente já cria pessoas que não comungam com a nossa ideia, mas que nós convivemos com os meio-amigos. O que são meio-amigos? Meio-amigos são os nossos inimigos que nós temos que conviver. E que essas pessoas, elas estão de plantão ao nosso lado, muito próximos, para nos mostrar sempre que nós vamos errar, que nós não somos dignos, que nós não temos valor. Só que, na verdade, esses meio-amigos, eles são nossos amigos, porque eles nos lembram do exercício que nós temos que fazer para nos posicionarmos na vida, para realmente falar assim, eu acho que vale a pena, Alba, você continuar sendo o jeito que você é. Então aqui eu coloco assim, não tenha medo de errar, deixa essa máscara cair, faça isso com você mesma. Pega o espelho, lembra do voo de Sofia, do módulo do resgate da autoestima. Olha para o espelho e tira a máscara que você construiu para a sociedade. Faça isso, tente fazer isso. Você vai perceber que é libertador, que você pode pensar assim, mas será que eu estou pronto para tirar essa máscara para a sociedade? Se você não sentir a vontade em tirar a máscara para as pessoas, mas tire essa máscara para você. Comece a se auto-reconhecer. Isso é muito importante, porque às vezes eu tô na rua, eu tô com uma vontade de tirar essa máscara aqui, porque eu tô sentindo calor com essa máscara. Ela é muito calorenta mesmo, ela é horrível. Mas eu tenho consciência que se eu tirar, eu vou estar vulnerável. Mas na hora que eu chegar na minha casa, eu não preciso usar essa máscara mais. Esse é um modo figurativo que eu tô falando. A máscara que eu tô dizendo é a máscara que você carrega para os outros, a imagem que você carrega para os outros. Ou seja, de uma pessoa muito boazinha, ou de uma pessoa muito prestativa, de uma pessoa muito tudo, super-herói, aquele cara super bacana, que na verdade você não gosta de ser nada disso, mas você faz para quê? Para ter o reconhecimento das pessoas. Então, nós muitas vezes colocamos máscaras para sermos aceitos, para termos amor. É como se a gente pedisse para as pessoas gostarem da gente, porque nós ainda não nos olhamos sinceramente, nós nos olhamos ainda, nós não nos reconhecemos com gosto, com prazer, falar assim, poxa cara, você é bacana,
Você faz umas coisas erradas, mas em outras você é muito 10. Isso é muito legal. Eu coloquei aqui um negócio dizendo assim, Alba, eu vou falar um pouquinho de mim. Eu tenho um lema que é assim, ou me amem ou me odeiem. Porque eu sou muito autêntica. E essa autenticidade, ela às vezes incomoda as pessoas. Mas o mais interessante disso tudo é que quando uma pessoa precisa de ter uma conversa verdadeira, uma conversa de alma para alma, quem que elas procuram? Eu. Porque essas pessoas sabem que eu vou ser autêntica com elas, que eu vou conversar da minha alma, o melhor que eu tiver eu vou dar, mas eu vou dar com o meu sentimento, com o meu melhor, porque eu sei que eu sou uma pessoa impulsiva, que eu tenho um temperamento, eu vou falando sobre Ayurveda, um Pitta Vata, que é impulsividade, é uma pessoa que está sempre em criação, e essa impulsividade me leva a quê? A ter ideias ótimas, a encontrar pessoas, eu não tenho medo de falar com pessoas, eu não tenho medo de ir atrás do que eu quero, e eu geralmente consigo, porque eu faço aquilo que eu quero e que eu acredito, porque eu me conheço. Então, e eu não tenho medo de mostrar essa impulsividade, porque essa impulsividade eu reconheço que é uma das qualidades, das melhores qualidades que eu tenho. E isso me deixa feliz, porque eu me reconheço. Peraí, só deixa eu ver quem tá querendo entrar. Mônica, eu não posso deixar porque o tempo tá acabando aqui. Semana que vem, segunda-feira, a gente vai conversar e a gente vai fazer um apanhadão de autoestima com máscaras. Pode ser? Então vamos fazer isso. O tempo tá acabando já, estamos em 45 minutos, 44 minutos. E é isso que eu queria falar. E quando outra coisa que eu queria lembrar para vocês. Primeira coisa, quando vocês estiverem sozinhos, tira a máscara. Tira essa máscara. Jogue fora quando você estiver com você. Tente viver sem essa máscara quando você estiver na sua companhia. Tente fazer a sua imagem mais bonita que você puder. Vista-se com seu poder pessoal. Não se ofenda. Isso é muito interessante de fazer. Não se ofenda com os outros. O mundo vai continuar sendo do jeito que ele é, mas a gente tem que ser diferente. A gente não precisa viver de acordo com as regras do mundo, mas a gente pode construir um mundo melhor nosso, sem precisar omitir o nosso potencial, omitir o nosso poder, a nossa luz, a nossa energia. Seja fiel a você. Seja fiel à sua integridade. Ninguém pode te atingir se você não é atingível. Alguém pode falar para mim, Alba, você não está falando coisa com coisa hoje. Eu vou parar e vou pensar, será? Eu sempre me questiono, será que eu não estou falando? Eu acho que eu estou falando coisas que tem nexo, sim. E eu escuto e agradeço, porque é uma reflexão. Talvez eu estivesse falando coisas que não seriam corretas, mas eu não acredito nisso. E eu pus aqui alguns lembretes para a gente conseguir entender que podemos ser felizes sim, sem as máscaras,
sem essa fantasia, sem essa ideologia que nós criamos para o mundo. Gente, ninguém precisa ser nada, nós temos que ser autênticos. E é justamente nessa autenticidade que mora a diferença. O mundo tá cheio de gente igual, o mundo tá cheio de gente com a mesma cara, o mundo tá cheio de gente que fala a mesma coisa. Vamos mudar, vamos ser diferente. E é justamente essa diferença que faz a diferença no mundo. Existe uma tendência, mas dentro dessa tendência faça as coisas serem diferentes. Porque você, vou repetir, você é único, não tem ninguém igual a você. Não tem ninguém igual a mim. Somos únicos, olha que lindo. Então eu coloquei aqui. Pense nos outros, mas pense em você primeiro. Se liberte da vaidade de ser bonzinho para ser elogiado e endeusado. Se liberte da vaidade de ser considerado uma pessoa caridosa. Se liberte da vaidade de ser considerado uma pessoa ótima. Se liberte da necessidade de ser considerado inteligente. Preste atenção, porque a decepção e a frustração, elas acontecem porque nós criamos a ilusão em relação ao outro. Muitas vezes eu escuto assim, nossa, me decepcionei tanto com uma pessoa, essa pessoa me causou um mal-estar muito grande, eu achava que ela fosse diferente. Você achava que ela fosse diferente. Você criou uma expectativa em relação a essa pessoa. É a mesma coisa alguém falar pra mim assim, nossa, Alba, eu achei que você fosse mais boazinha. Eu não sei o que essa pessoa entende por boazinha. Talvez ela tenha um padrão para mensurar essa bondade. Eu tenho níveis de bondade sim no meu ser, mas pode ser que ele seja completamente diferente em relação ao que ela acredita. Então eu volto lá no início, lá naquele julgamento que a pessoa faz. Não julga, porque você vai se decepcionar. Não cria fantasias, porque você vai quebrar a cara. E a frustração é a mesma coisa, é a fantasia construída. E aí o que a gente pensa? A fantasia, ela gera decepção, ela gera tristeza. Então não vamos criar a casinha de margarida em cima da nossa casa, porque talvez não vai dar certo. E não crie expectativas em cima das pessoas, porque nós somos humanos e cada um é diferente. Então diz aqui, eu pus aqui que a máscara, ela tem muito a ver com a vaidade, com o nosso ego, e que é pra gente acordar desse pesadelo. Nós somos reais, nós erramos e iremos errar por muito tempo. Com certeza nós vamos aprender muito, mas nós estamos tentando, nós estamos na tentativa de sermos o quê? Mais conscientes. Eu acho essa palavra bonita, ser mais conscientes, ser mais integrais, ser mais holísticos, enxergar as coisas de uma forma mais ampla, mais bonita e mais real. E aqui eu coloquei em amarelo também, para lembrar que a nossa construção mental é o leme das nossas vidas. Que o que nós pensamos hoje será o nosso futuro. Então, pense, tome consciência do que você está pensando hoje, do que você está construindo para a sua vida hoje. Alba, preste atenção no que você está criando hoje como verdade. Preste atenção no que eu estou construindo de pensamentos. Preste atenção como eu estou construindo as minhas relações.
preste bastante atenção você, no que você está construindo para a sua vida, porque isso será o seu futuro. Então isso é muito importante. E eu coloquei aqui que nós não precisamos viver em função de agradar o mundo. Nunca a gente precisa viver em função de agradar as pessoas. Exatamente nós, quando somos inteiros, integrais e conscientes do que nós somos, nós fazemos realmente a diferença no mundo. Viver conscientemente. Eu falei que eu fiz um livro sobre consciência, a excelência da consciência, e eu falo desse estado de consciência o tempo inteiro, que quando a gente vive em estado de plena consciência, que nós estamos com alma, nós estamos vivendo, nós estamos fazendo as nossas vidas serem bonitas, nós vivemos em paz, entendeu? Eu disse aqui também que viver com medo é viver numa prisão mental. Eu pus aqui que quando nós respeitamos, isso é muito sério, a gente sempre exige que o outro nos respeite, né? Eu falei semana passada, falando sobre autoestima. A coragem de tirar a máscara é quando a gente aprende a nos respeitar, e isso automaticamente o outro nos respeita. Então, o primeiro passo é nos olhar, o segundo passo é nos reconhecermos como seres integrais, perfeitos. E o terceiro ponto é a gente se respeitar. Respeitar mesmo, respeitar o nosso poder, respeitar a nossa vontade, e com certeza, quando a gente se respeita, a gente cria uma barreira energética muito forte. E com isso, se alguém quiser te desrespeitar, ele não vai conseguir. Porque você vai estar tão pleno de si, você vai estar tão pleno de você, que ninguém consegue te ofender. Porque nós temos consciência de quem nós somos, da nossa beleza, do nosso poder, da nossa força. E que quando nós tiramos as nossas máscaras, a gente passa a ter paz. A gente passa a ter paz interna, porque a gente não precisa mais ficar naquela angústia de ter que representar para o mundo, e a gente declara paz para as nossas vidas. Que o mundo precisa de paz, que o mundo precisa de consciência, e o que o mundo precisa é que nós sejamos inteiros, integrais, que reconheçamos o nosso poder interior, a nossa força. E a gente não precisa de máscara, porque nós temos a nossa cara. A gente não precisa representar nada. Nós temos que nos respeitar, o outro nos respeitar e nós respeitarmos o outro. Esse é o valor da integralidade. E eu coloquei aqui que, se você deixar uma pergunta para você, que eu vou deixar para o final, e eu coloquei aqui que a máscara é uma proteção, e nós só usamos máscaras quando nós temos medo de algo ou de alguém. Então se faça essa pergunta: você está com medo de quê ou de quem? Se é de você, mas por que de alguém? E eu queria deixar a última frase, a última pergunta, e vou finalizar com uma última frase. Você aceita o desafio de pagar o preço de deixar as máscaras caírem? O que vocês acham? É forte. Você aceita o desafio de pagar o preço de deixar
as suas máscaras caírem, ser de verdade. E a partir daí, declare paz para sua vida. Essa é a mensagem que eu preparei para vocês, que eu preparei a fala de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tirem proveito, que analisem o que eu disse. Como sempre, é um momento que eu preparo essa fala. Eu estudo, eu vou atrás, porque com certeza eu estou fazendo por mim e estou fazendo por vocês também. Eu espero que vocês tenham gostado. Me veio a ideia de semana que vem a gente conversar. Eu coloco meu óculos e a gente vai fazer um chat aqui sobre autoestima e máscaras. O que vocês acham? Se vocês estiverem ok, deixa a mensagem que aí eu preparo, tá bom? Desejo para vocês um ótimo final de noite. Deixem as máscaras caírem e até semana que vem. Gratidão infinita.